substituição, aí vem o subsequenciado perdão, a redenção. E eu prefiro usar a ideia da consumação, mas tem outras obras antes, tem outras matérias antes, como a expiação, a imputação, a regeneração, a redenção, enfim. E a santificação é algo que tem que ser de maior atenciosidade para nós que nos colocamos como cristãos desse particular. Como o texto já foi lido, eu só quero aqui apresentar o material. Eu trouxe aqui algumas apostilas, encadernada, e os irmãos que quiserem adquirir, está bem aqui junto à minha secretária e irmã Stephanie, se os irmãos tiverem interesse. Então, eu, na minha palestra aqui, na minha prédica, estarei falando sobre santidade ao Senhor, uma escassez em nossos dias. Nós vivemos diante de um mundo que está detido ao relativismo. E dentro do relativismo não há verdade absoluta naquilo que compreende o relativismo. Junto ao relativismo, nós estamos também atrelados, isso dentro da pós-modernidade, aquilo que chamamos de hedonismo, quando as pessoas elas primam e elas se detêm ao alto prazer. Então, visando tudo isso, eu preferi tematizar assim. E a introdução que eu quero trazer aqui, não sei se está, não está aí, mas eu quero ler aqui e apresentar aos irmãos. Tudo o que Deus mais quer, ou que Deus mais queria ou requer do seu povo, tanto na antiga aliança como na nova aliança, é a santidade. Sempre foi o propósito de Deus a santidade. Quando Deus separa a nação de Israel, e Ele separa em todos os aspectos, no modo de comer, no modo de vestir, no modo de adorar, para fazer jus à palavra santidade, que é separação. Então, o povo teria que ser um povo diferenciado, teria que ser um povo zeloso de boas obras. Por onde o povo de Israel passasse, pelo seu modo de vestir, pela sua cultura, pelas suas leis, pelo Deus que eles servem, seriam diferenciados. O que diferencia o povo, pastor, é só isso, o modo de vestir? De maneira nenhuma. As suas leis? Também não. Um cristão, ele pode ser identificado pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Por exemplo, hoje eu fui levar o carro para lavar, de repente eu estava com uma calça estilo moletom do exército, de cores do exército, uma camiseta normal, sentado e dialogando justamente com a irmã Stephanie sobre a questão do material apostilado. O rapaz ficou me sondando. Primeiro ele perguntou: "Você é professor?" Aí eu fiquei pensando para poder responder. Ele disse: "Eu me torno um professor." "O senhor é o quê?" "Eu sou pastor." Aí ele disse: "Pelo seu modo de falar, a voz firme, mas ao mesmo tempo mansa, deu para perceber que você era uma pessoa diferente." E esse tem de ser um dos destaques do povo de Deus, como povo de Deus, neste mundo secular pelo qual nós vivemos. E parece-me que há muitos cristãos que já não têm mais a preocupação de que forma, de que maneira, de que modo estão andando neste mundo. Então eu coloco aqui: como pode um homem se aproximar de um Deus tão santo? Pensem vocês. Como é que pode nós, pecadores, falhos, acometidos de falidades, de tantos erros, nos aproximarmos de um Deus tão santo?
Alguém tem alguma sugestão? Como poderia isso? Então, isso é uma realidade que está sendo desconsiderada ao longo dos tempos. Qual, pastor? Deus é santo. Deus é santo. Ele mesmo abriu um caminho mediante Cristo, ou Jesus Cristo, para que tal realidade ou glória se tornasse vívida diante de nós. Então, Ele é santo, mas por meio de Jesus Cristo, glória a Deus, Ele nos torna santo. Então, como se trata de um seminário, é natural que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas, e neste caso agora em 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 2. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 2. Olha o que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso aqui é uma realidade que quem lê a Bíblia, ou pelo menos tem a capacidade de ouvi-la com atenção, sabe. O que, pastor? Paulo chamou a igreja de Corinto, aquela que singularmente é carnal, como composto daqueles que são o quê? Santificados em Cristo. Então, isso aqui é algo esplêndido e maravilhoso, porque o nosso relacionamento, o nosso viver, o nosso convívio com Cristo nos torna santos. Quem está entendendo, diga glória. Então, se eu busco este contato, se eu busco este relacionamento, se eu busco esta vida, porque é impossível alguém estar em Cristo e viver de modo diferente. Quem está em Cristo, nova criatura, eis que as coisas velhas e tudo se fez. Se tem alguém aqui neste auditório que nada mudou na tua vida, que nada foi alterado, transformado, eu digo isso para melhor, você precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Então vamos lá, outra observação interessante. Em outros contextos, o termo santificação trata do procedimento pelo qual os justificados se tornam de fato justos. A exemplo disso, Romanos, capítulo de número 8 e versículo 1. Eu acredito que essa igreja saiba de qual. Eu vou contar até 3 e você vai citar. Romanos, capítulo de número 8 e versículo 1, 2, 3. Veja por que nós, pastor, se me permite avançar um pouco aqui. Veja por que nós estamos tão distantes da santidade. O que te torna santo não é ouvir uma pregação poderosa. O que te torna santo não é ouvir um hino pautado à santificação. O que te torna santo é o contato que você tem com Deus por dois fiéis. Primeiro, a palavra. Segundo, a oração. Quanto mais distante da palavra e da oração você estiver, mais você vai precisar de santidade, mais você vai precisar buscar a santidade. Se eu, como cristão, eu não consigo gravar esse versículo, que tem que ser a minha arma contínua contra toda e qualquer acusação. Qual? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você que está em Cristo Jesus, ninguém pode te condenar. Alguém vai olhar para a tua vida pregressa e dizer: tu bebia, tu fumava, tu assaltava, tu fazia isso, tu fazia aquilo, e você vai dizer: isto está no pretérito passado, hoje eu vivo em uma presente realidade. Qual? Nenhuma condenação há sobre mim. Por quê? Porque eu optei em viver por Cristo. Aleluia. Pode glorificar a Deus por ele.